Bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat HaTzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Vamos continuar a nossos períodos da noite, períodos de escuridão que existem. Então a gente tinha mencionado que existe uma Gemara de uma pessoa que ela está num Beit Afel, uma pessoa que ela está numa casa escura, certo? Ou seja, uma pessoa que está numa casa escura, a hora do Kriyat Shema ou não Kriyat Shema. Agora vamos entender um pouquinho o que significa casa escura e escuridão. Toda vez que Chachamim falam para a gente da verificação de Negaim, que seria pessoas que elas estão com lepra, na verdade não adoecem a lepra, mas os leprosos seria Tzarat, e vai ver se a casa às vezes está com a doença, porque a doença ela é uma coisa que vai evoluindo da parede da casa, para as roupas da pessoa, até a pele da pessoa. E se a gente está numa casa que ela é uma casa escura, está escrito na Gemara que não se abrem as janelas para ver o nega, para ver as manchas. O que significa uma casa escura? Casa escura significa momentos de escuridão. Quando uma pessoa está com queda, uma queda espiritual, ela não tem prazer em Avodat Hashem, ela serve a Hashem sem gosto, ela acaba não tendo clareza nas coisas, às vezes surgem dúvidas, ela às vezes tem confusão, onde está Hashem, por que acontece isso, por que a vida não vai para frente, por que tem tantas pessoas ruins que prosperam e pessoas boas que se dão mal, por que o mundo tem tanta injustiça, e por que, e como, e da onde. Esses são os momentos de escuridão. Quedas espirituais. São momentos que não brilha na pessoa, ela não sente a presença de Hashem na frente dela. Muitas vezes tem vezes que a pessoa ela sente a presença de Hashem que está na cara. Ela vê as coisas acontecendo, puxa, olha só, a mão de Hashem estava aqui. Olha só como Hashem manda as coisas exatas. A pessoa ela vê aquilo, ela vive aquilo, ela respira aquilo. E tem momentos que parece que a pessoa não sente nada, não vê nada. Esses são os momentos de escuridão. Uma pessoa que ela está numa casa escura, ela não sabe a hora de ler o Kriyat Shema. Está uma escuridão muito grande, ela não tem como receber o Ol Malchut Shamayim, o jugo de Hashem verdadeiro, porque ela não enxerga nada. Então o que a gente fala? Então eu explico Keivan de Shamat Tinok, na hora que ele vai ouvir que o nenê começou a chorar para mamar, e a mulher está fofocando com o marido. Essa é a hora que é a hora de Kriyat Shema. Assim a gente falou, que se está numa casa escura, você vê a hora que a criança começa a chorar, quer dizer que o dia já, como se diz, a noite já está terminando. Então fala o quê? Que se a pessoa, o que significa a criança chorar ou a mulher contar para o marido? Então ele fala aqui o quê? Se a pessoa está numa situação tão ruim, o conselho para ela não tenta sozinho. Não tenta sozinho. Se você está ruim, não é a pessoa que está se afogando que vai conseguir se salvar. Você está se afogando, você precisa se pendurar em alguma coisa. Você precisa primeiro conseguir estabilidade. Como você faz isso? Você vai para algum ravo, para algum tzibur, algum grupo de pessoas que vão poder fazer o quê? Te dar força. Isso aqui significa o bebê mamando, certo? Bebê mamando é uma pessoa que ela vai para Talmidei Chachamim, para grandes tzadikim. Ela vai para pessoas que vão poder segurar ela, dar força para ela para esse momento difícil. E ele tem que se juntar com essas pessoas que eles vão fazer o quê? Dar força para você poder conseguir se conectar com Hashem. O que é a mulher contando para o marido? É justamente o tzadikim que eles conseguem conectar a Israel, Knesset Israel com a Shekhinah, que justamente a Shekhinah seria o exemplo da mulher, certo? Falando com o marido. E dessa forma a pessoa vai conseguir receber o Ol Malchut Shamayim de uma maneira mais plena. O Noam Elimelech ele explica uma coisa muito interessante ao que ele fala. Está escrito em Parashat Dvarim, no Noam Elimelech Diligence, que o conselho para Am Israel, para você conseguir chegar no verdadeiro, da verdadeira forma de servir a Hashem, é o quê? A gente sabe que antes de toda a mitzvah, a gente fala o Leshem Yichud Kudsha Bechu, e no meio desse Leshem Yichud a gente fala Beshem Kol Israel. O que significa isso? Leshem Yichud Kudsha Bechu, Shchinte, Bidchilu Urchimu Leached, Shem Yud Hei Bevav Hei. Isso aqui significa a tradução. Leshem Yichud, eu estou fazendo essa mitzvah, para com isso eu conseguir juntar Leshem Yichud Kudsha Bechu, Shchinte, eu vou juntar Hashem e a Shekhinah, eu vou conectar, como se diz, as partes. E a Shekhinah, que é uma criação de Hashem, a parte que representa a maior santidade aqui, com a fonte dela, Hashem com a Shekhinah.
E vou também juntar as letras Yud Rei com Vav Rei, para conectar o nome de Hashem para ficar Yud Kei Vav Kei. Certo? Ou seja, eu estou através dessa mitzvah reconectando todos os mundos, o nome de Hashem, tudo que precisa, eu estou reconectando. Então, e no meio você fala Beshem Kol Israel. Bidchilu Urchimu, com temor e amor, Beshem Kol Israel, em nome de todo Am Israel. O que é em nome de todo Am Israel? Por que de repente você joga em nome de todo Am Israel eu faço isso? Então explica o Rav Elimelech de Ligensk. O que significa isso? Não existe uma pessoa que ela vai viver nesse mundo e não vai errar. Todo mundo está à mercê de falhas, todo mundo erra. A pergunta é como você pode fazer então uma mitzvah com o seu corpo? Por quê? Na hora que você faz uma averá, você acaba estragando aquele órgão. Então uma pessoa que ela falou o lashon hará, a tua boca está podre. É como se espiritualmente tua boca está cheia de vermes. Está uma coisa podre. Como você vai com uma boca cheia de vermes podre fazer uma tefilá? Como? Como você vai agora fazer Shema Israel? Como você vai falar uma brachá com essa boca? Se eu ouvir uma coisa que não presta, como você agora vai ouvir Kriyat Torá? Como você vai fazer as mitzvot se você fez coisas erradas com o olho, com a boca, com a mão, o que seja? Então ele fala aqui o quê? Existe um mundo chamado Kol Israel. Existe um lugar onde existe a essência do Yehudi, a essência de todo Am Israel. Na raiz é que nesse lugar não existe erro. Não existe nenhum erro. Esse é o lugar onde está todo mundo conectado com tzadikim. Como está escrito, Ve'amcha kulam tzadikim, no seu povo todo mundo são tzadikim. Então mesmo que indivíduos erram, o coletivo na raiz não erra. Indivíduos erram, mas a essência não erra. Então na hora que você se conecta com essa essência, você acaba conseguindo trazer a Makdushá para o seu corpo de volta, e você tem a permissão de fazer a mitzvah. Então essa reconexão com a essência do Yehudi de Am Israel, que você se junta com o Klal, te permite, com o coletivo, te permite você santificar o seu corpo para poder fazer a mitzvah de uma forma correta. E é interessante quando Avraham Avinu ele foi fazer a Kedat Yitzhak. Está escrito que ele foi fazer a Kedat Yitzhak, de repente apareceu na hora que ele foi matar o filho, pá, segurou a mão dele, o quê? Um anjo. Ele, o que aconteceu? Deixa eu matar. O anjo falou, não é para matar. Falou, deixa eu pelo menos fazer um cortezinho. Falou, não, deixa eu tirar uma gotinha. O anjo falou, não. E a gente vai pegar no passuque que o anjo fala para Avraham Avinu. Então o passuque fala, Vaishlach Avraham et yado veikach et ha'ma'achelet. Avraham Avinu ele pegou a faca para lishchot et bno, matar o filho. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Veio um anjo e falou para ele, Avraham. Ele falou, que? Vayomer, al tishlach yadcha al anar. Não envia a sua mão para esse menino. Al tas lo meumah, não faz nada para ele. Que ate yadat, porque agora eu sei que irei Eloquim matar. Eu sei que você teme Hashem. Velo chassart et bincha et yechidcha mimeni. Você não poupou o seu filho único de mim. Então, calma, de onde um malach, um anjo tem direito de ir contra a palavra de Hashem? Hashem mandou para ele, mata o filho. Vem um anjo fala, não mata, ele ia falar, meu querido, azar o teu, Hashem mandou eu matar. Quem é você agora para ir contra a palavra de Hashem? Isso é número 1. E 2, o que é isso? Lo chassarta et bincha et yechidcha mimeni. Você não poupou o seu filho, o único, de mim. O que é de mim? É o anjo falando, de Hashem. O que é mimeni? O que esse mimeni está falando aqui, está fazendo aqui? Mimeni de mim? Mimeno, talvez de Hashem. Você não poupou o seu filho para ele. Mudou aqui a pessoa de uma forma muito brutal no passuca. Gosto que a gente fala todo dia essa reza. Isso daqui está no Korbanot. Todo dia de manhã a gente fala essa história da Kedat Yitzhak, certo? Então o que explica? Uma coisa muito interessante, que quando a pessoa ela vai fazer uma mitzvah, se a pessoa ela vai fazer uma mitzvah não tão bem, toda mitzvah ela cria um anjo, ela cria um malach. Um anjo. Se ela faz uma mitzvah bem feita, você vai ter um anjo fortão, musculoso, perfeito, bonitão. Se a pessoa faz uma mitzvah meio meia boca, você vai ter um anjo mais banguela, caolho, né? Não vai ter uma coisa muito boa. Se faz uma mitzvah daquele jeito, vai sair uma lombriga, vai sair muito ruim. Cada mitzvah que a pessoa faz, quanto mais bem feita, esse anjo ele sai melhor. Então o que aconteceu? Os farim de Hassidut, eles explicam, livros de Hassidut explicam que o quê? Que na hora que Avraham Avinu ele foi fazer a Kedat Yitzhak, Hashem considerou como se ele tivesse cumprido. Tanto é que foi criado um anjo.
o anjo que foi criado com a Kedat Yitzhak é esse anjo que veio. E ele está falando para Avraham Avinu, você não precisa mais fazer a Kedat Yitzhak. Avraham fala, mas de onde eu sei? O que o anjo fala? Mimene, de mim. Olha para mim, eu estou inteiro, eu estou forte, eu estou bom, eu sou o anjo que você criou com a tua mitzvah. Veja como eu estou inteiro, de mim você pode ver que a tua mitzvah já foi cumprida. Hashem considerou que você já fez a tua mitzvah. E já que você já fez a tua mitzvah, você não precisa fazer mais nada, você acabou. O que Hashem queria era isso. E na hora que ele realmente vê que a mitzvah dele foi 100% feita, bem feita, que o anjo está inteiro, não está banguela, não está caolho, não está manco, ele entendeu, então a mitzvah está ok, então não preciso fazer mais nada. Ou seja, esse anjo que veio salvar Yitzhak é o anjo que veio, que ele criou com a mitzvah que ele fez. Tudo que a gente faz, a gente cria coisas, a gente muda mundos. E a gente tem que estar inteiro para isso. E para a gente poder fazer uma mitzvah inteira, para ter um anjo inteiro, a gente tem que estar inteiro. E a melhor forma de fazer isso daqui é o quê? Se conectando com Klal Israel. Então a forma de uma pessoa que está numa escuridão tão grande conseguir fazer direito, na hora que ela está nessa situação escura e ruim, é o quê? Se conectar com um grupo de pessoas, com pessoas boas, com tzadikim, pessoas que vão poder ajudar ela a poder se conectar de uma forma verdadeira. Essa é a forma de quando a pessoa está num baita fel. É você o quê? Ouvir o bebê chorando, que vai mamar da mãe, mamar de Talmidei Chachamim, o marido falando com a mulher, aqueles que querem conectar a Shekhinah com Hashem de uma forma verdadeira. Na hora que você se junta com essas pessoas, como fala o Rav Tzadok HaKohen, Kasher nichlal nafsho benishmat gdolei ador, hen ma'alim oto, eles vão elevar essa pessoa. Que a gente consiga se conectar com o verdadeiro tzadikim em todas as situações e se elevar. E nas próximas aulas a gente vai ver de que forma fazer da melhor maneira isso daqui. Até a próxima.